Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, dessa feita as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens, a lição de número 8. Essa lição ela vai ser ministrada no dia 23 de fevereiro de 2025 e está sob o tema Autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Sempre nos lembrando que este tema faz parte do tema geral do trimestre e quer dizer a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Sempre nos lembrando que, a grosso modo, ser autêntico é ser algo, alguma coisa ou alguém em quem não há falsidade, em quem não se encontra falsidade. Então, a lição hoje, como eu disse, lição de número 8, autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. O texto principal, segundo, se encontra na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 10, os versículos de número 3 e 4, que dizem desta maneira: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Como eu disse, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos 3 e 4. O resumo da lição está escrito: a amizade com o mundo resulta em inimizade com Deus. Os objetivos desta lição são compreender a necessidade de resistir às paixões deste mundo. O segundo objetivo, explicar as consequências das paixões desse mundo. E o terceiro objetivo, destacar a importância da submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. Então, nós temos aí três palavras interessantes dentro dos nossos objetivos. Primeiro, resistir às paixões. Segundo, as consequências dessas paixões. E a terceira, a submissão e a resistência às paixões deste mundo. Meus queridos irmãos, eu já separei, eu coloquei, estava pensando em como nós poderíamos analisar esta lição, e eu coloquei aqui no quadro três palavras que nós vamos usá-las bastante nesta aula, né? Três informações, três objetivos, três palavras, três observações que nós precisamos, de antemão, já termos em mente para um entendimento, para uma compreensão melhor daquilo que nós estaremos estudando. A primeira que nós temos é a autenticidade. Estão todos no tema. Primeiro, a autenticidade. Então, como eu disse, não ser falso, não ser dissimulado, não ser fingido. Nesta batalha que nós temos contra o mundo ou contra as paixões deste mundo, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que nós precisamos ser verdadeiros. O cristão genuíno, um cristão verdadeiro, um cristão que exerce uma fé genuína, ele consegue, com um pouco mais de facilidade, resistir, como nós temos aqui, no primeiro objetivo desta lição, resistir às paixões deste mundo. Então, a primeira coisa que nós vemos é a autenticidade. Infelizmente, nós vivemos um mundo de aparência, nós vivemos um momento de aparência. O tempo em que nós vivemos, as pessoas valem mais o que elas têm do que elas são. Ter é uma coisa, ser é outra. Muitas vezes, nós temos muitas coisas, nós temos bens materiais, nós temos aparência, nós temos posição social, nós temos posições políticas, nós temos inúmeras coisas, porém não somos o que deveríamos ser, né? Não somos. Então, havia um ditado que o homem valia o quanto ele pesava. É por isso que os reis, né, os grandes reis da antiguidade eram sempre homens grandes, né, obesos. Por quê? Porque o seu valor, os seus presentes eram medidos pelo seu peso, vamos dizer assim, medido e peso, né? Eles eram feitos, eles eram baseados pelo peso
daquele soberano. Então, quanto mais peso, mais ouro, mais pedras preciosas, o maior seria o presente. Por isso o ditado, o homem vale o que ele pesa, né? Vale o quanto pesa. Porém, nós como cristãos devemos ter uma visão diferente. Não valermos ou não buscarmos valorar as pessoas ou valorizar as pessoas pelo que elas têm, mas sim pelo que elas são. E porque muitas vezes o que se tem não é autêntico, é fingido, é falso, é um dissimulado, é uma pessoa que usa máscaras, é uma pessoa que não apresenta a realidade. Então, nós vamos ver bastante isto na lição. A segunda observação que eu gostaria de fazer, também está na lição, é quanto ao antídoto, a palavra antídoto, que nós já falamos sobre isso em outras lições, mas eu quero rememorar aquilo que nós fazemos. O que é um antídoto? É aquilo que, ou o que combate os efeitos de uma toxina ou de um veneno. Quer dizer, você é picado por uma áspide venenosa, por um inseto venenoso, e existem toxinas, venenos, que quanto mais rápido você for socorrido e receber o antídoto, ou o remédio, ou aquilo que se precisa, mais fácil, ou mais pronta, ou melhor será a recuperação. Ou também menos danos acontecerá ao ferido se ele receber o antídoto quanto mais rápido possível. Então, nós temos aqui a questão de um remédio que funciona para combater os efeitos, se não totalmente, pelo menos uma grande porcentagem, né, do veneno, da toxina, ele vai derrubar por terra para que a pessoa tenha recuperação um pouco mais rápida. O oposto disso é ela não receber nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de antídoto e ela sofrer as consequências do veneno ou da toxina. Lembrando que espiritualmente nós estamos falando do veneno e da toxina que vem do mundo, tá bem? O veneno e a toxina que vem do mundo, que o mundo injeta. Lembrando que nós temos 3 grandes inimigos, né? Primeiro, então, vamos terminar essas observações. E a última observação que eu gostaria de fazer, nós vamos trabalhar com essas 3 observações no decorrer da lição, quando a lição nos fala de paixões, Então, ele está aqui, ó, autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Então, eu coloquei aqui o que é uma paixão. É um sentimento, um gosto ou um amor intenso a ponto de ofuscar a razão. É aquele sentimento arrebatador, ainda que momentâneo, porque paixão é totalmente diferente de amor, se bem que nós usamos a palavra amor aqui, mas o amor genuíno não é representado desta forma. As paixões são arrebatadoras, são momentâneas, né? Elas são inconsequentes às vezes. Por que são inconsequentes? Porque elas ofuscam a razão, elas vão de encontro à razão. E o que é a razão? É a capacidade de avaliar com discernimento. Quer dizer, o que é razão? Razão é ter bom senso, é ter juízo. E as paixões fazem com que o homem, quer dizer, esse sentimento arrebatador e intenso, rápido, faz com que o homem perca o juízo. Né? Um ditado, principalmente nós que somos de famílias que vêm lá do norte, nordeste do país, usa muito isso, perder o juízo, comer o juízo, né? Quer dizer, está irritando, está fazendo a pessoa perder as estribeiras. Então, vejam bem, a partir do momento em que nós falamos de paixões, desses sentimentos, desse amor, destes gostos que vêm para a nossa vida através dos 3 maiores inimigos que nós vamos ver aqui na lousa, que nós vamos aprender sobre isso também na lousa, eles fazem o quê? Eles ofuscam a razão, quer dizer, eles nos impedem de ter avaliações com discernimento, de avaliar com discernimento, de pensar com a razão, sabe? Discernir quer dizer você pensar com a lógica, você pensar com bom senso, você pensar com juízo, você usar o juízo. O juízo, o ser humano,
é o animal dotado de juízo, quer dizer, do pensar, de pensar. É o único animal dentro da criação de Deus, dentro das criações de Deus, o homem é o único animal racional, quer dizer, ele usa o bom senso, ele usa o juízo. E nós vamos trabalhar, então, com estas 3 observações no decorrer da lição, como eu disse desde o princípio. Tiago ele vai nos chamar a atenção, a carta que Tiago escreve, ou a carta que leva o seu nome, escrita e traz para nós, segundo a introdução, primeiro nós começamos com advertências, né? Nós temos observações porque temos advertências. A primeira advertência que nós temos aqui é com respeito a uma aliança com os valores e práticas deste mundo. Então vamos começar dizendo aqui, falando sobre aliança, né? Aliança é uma advertência contra a aliança e também contra a amizade com o mundo. Nós precisamos tomar cuidado, porque, veja bem, estas 2 características elas vão vir à nossa vida a partir do momento em que nós começamos a flertar com o mundo, né? Ainda a autenticidade ainda está mais ou menos, o antídoto nós ainda não precisamos porque a doença ainda não se manifestou, o veneno, a toxina ainda não se manifestou, porém as paixões já começaram a fazer parte ou a entrar ou tentar dominar o nosso coração. E ele começa com estas 2 palavras. Primeiro, aliança ou amizade, ou como nós podemos falar, né, quando uma pessoa ela está tentando trabalhar com a outra, como é que chama? Sociedade, né? Fazer aquela sociedade. Então, a Bíblia, ou a carta em si, escrita por Tiago, ela nos chama atenção quanto a fazermos sociedades, a termos amizade, aliança com o mundo, tá bem? E quando falamos com o mundo, também vamos discernir a questão do mundo. Quando ele fala do mundo, ele está falando do sistema que rege, desse sistema pecaminoso, do sistema corrompido, do sistema vamos voltar aqui com o pecaminoso, que rege o mundo, né? Que rege o mundo. Veja que o que rege o mundo é totalmente diferente daquele que rege, vamos dizer, a sociedade cristã. Se nós falarmos igreja, nós temos muitas denominações, mas a igreja que vai morar no céu, ela é regida por um sistema, essa sociedade, a igreja, ela é regida por um sistema totalmente diferente do mundo. A partir do momento em que nós vamos vendo, e nós já temos esta observação, esta advertência da carta escrita por Tiago, é algo que já precisa começar a nos chamar a atenção. O que precisa acender o sinal de alerta? Quando nós começamos a flertar demais com o sistema mundano, quando nós começamos a flertar demais com o mundanismo, quando nós começamos a flertar demais com a vaidade, quando nós começamos a flertar demais com tudo aquilo que desagrada a Deus. Como nós vimos, a amizade com o mundo, a amizade com esse sistema se torna em inimizade contra Deus. E nós não podemos buscar aquilo ou ter prazer ou paixões que nos tornem inimigos de Deus. Ora, não é coerente, não é razoável, não é racional, que nós procuremos esse tipo de relacionamento. Então, nós já temos aqui, nesta introdução, que nós precisamos tomar cuidado na questão da sociedade com o mundo, com a sociedade com o mundo. Veja, quando Paulo vai falar conosco, lá na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, nos versículos de número 1 e 2, ele vai dizer para eu não me conformar, no versículo de número 2, e não vos conformeis. Não vos conformeis. O que é não me conformar? É eu não tomar a forma, eu não estar eu não ficar com a mesma forma, eu não ter os mesmos padrões, eu não assimilar os mesmos padrões. Então o apóstolo diz aqui
ele nos chama a atenção, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, é outra palavra que nós vamos usar bastante, é a transformação, transformar, transformai, mas transformai-vos, né? É o que ele diz, pela renovação do vosso entendimento. E nós vamos ter o andamento desta lição dentro destes padrões para a nossa vida. E nós vamos hoje, de uma forma diferente, nós vamos falando, vamos escrevendo. Então, a primeira coisa que nós temos é esta questão, essa advertência que Tiago nos faz sobre ter aliança, essa dificuldade que eu estou tendo para apagar a lousa. Infelizmente, eu não sei se é a caneta, eu não sei se é o pano, se é o papel ou o que quer que seja. Mas nós vamos aqui e vamos achar um jeito de apagar esta lousa para nós conseguirmos trabalhar, tá bem? Vamos trabalhar então com materiais um pouco mais. Mas olhando para esta questão, quando nós falamos sobre não nos conformar, é outra coisa também que nós não podemos nos conformar. Não deu certo de um jeito, nós vamos tentar de outro, mas que nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. E Paulo ele me chama a atenção, Tiago também me alerta a esta questão de me conformar, ou de ter a conformidade, ou de ter a mesma forma, ou estar com a mesma forma do mundo. Tá? E esta advertência ele me fala sobre aliança e amizade. O que é fazer uma aliança? Ora, quando eu falo de aliança, a primeira coisa que me vem à mente é o casamento. A aliança, ela traz a ideia de algo que vai perdurar, que não tem começo, que não tem fim, e que une duas pessoas. A aliança une duas pessoas. E quando nós falamos sobre uma aliança com o mundo, nós estamos falando de uma união em todos os sentidos com o mundo, porque não tem como separar. O cristão ele não consegue ter uma ligação com o mundo e ser um cristão genuíno. Ele não consegue ter uma ligação com o mundo e ser fiel a Deus. Ele não consegue ter uma ligação com o sistema mundano e ser fiel às Sagradas Escrituras. Ou ele serve a um Deus ou ele serve a outro. Ou ele tem aliança com Deus ou ele tem aliança com o mundo. Nós temos também aqui no capítulo 4, no primeiro tópico, resistindo às paixões deste mundo, quer dizer, aquele sentimento arrebatador, aquele amor, aquele gosto intenso, né? As paixões deste mundo. Como é que nós vamos fazer para resistir? Né? Tiago começa ele revelando a origem, quer dizer, de onde parte, ele fala sobre a origem, de onde vêm essas lutas, de onde vêm estes problemas, de onde nascem essas lutas, por que de quando em vez nós temos estes embates, estes combates entre a nossa alma, o nosso espírito e a nossa carne, vamos dizer assim, entre o espírito e a carne, esses embates, esta luta, porque a carne ela vai pender para as paixões do mundo, para as paixões do mundo, para aquele sentimento vem da carne, né? Então, adiantei já o carro, como eu sempre digo, veja, ele diz aqui, vem a origem desses conflitos humanos. Eu separei aqui e dei uma invertida na ordem para ver se nós conseguimos entender. Então, Tiago explica que as disputas e discussões que os crentes estavam enfrentando eram resultado de desejos maus. Então, primeiro vem de maus desejos. De onde vem? Primeiro, de maus desejos. 2, da velha natureza. Velha natureza. Aqui nós estamos falando de onde vem, né? Por que surgem esses problemas na nossa vida? E outra, a questão do crente carnal. Crente carnal quer dizer o crente que anda segundo a carne, o que movimenta a vida desse cristão. Então, nós temos, então, separando aqui, vamos um pouquinho mais adiante para fecharmos o pacote e encerrarmos este primeiro, conflitos e disputas. Ele mostra que tudo é resultado de paixões carnais das obras da carne. Então, vamos por um ponto interessante aqui, que ele chama de obras
da carne. Bem, então, vamos lá. Quantas vezes nós nos pegamos nesses momentos, né? Ou nos vemos, ou somos procurados, ou vemos, notamos na vida de outros cristãos, né? Não que o cristão ele viva de prestar atenção na vida de outro, mas ele nota esta diferença, nota que o irmão, que os irmãos, alguns irmãos, quase todos, ou uma boa maioria, ou ele mesmo, ele está passando por um determinado problema. Então, Tiago ele já me explica de onde vêm esses problemas, por que esta luta entre a carne e o espírito, por que muitas vezes eu estou em momentos, em sentimentos, em paixões, eu estou em crise de identidade. Quando eu falo de autenticidade aqui, que eu não estou totalmente crente, eu falo de crise de identidade. Sabe aquela crise onde às vezes o crente ele é, no outro dia ele não é, identidade, crise de identidade. Quando não há autenticidade, quando há eu entro num estado de crise de identidade. Então, de onde vem? De onde surge? Por que acontece isso? Primeiro, a origem. A origem está onde? Primeiro, nos maus desejos. E nós sabemos que os maus desejos, ele vem do coração, ele vem do pensamento. A velha natureza, ou quer dizer, o velho homem, o velho Adão, aquele que eu era antes da minha conversão, a velha natureza, todo aquele sentimento, aquela essência, todo aquele como eu poderia dizer, todo o meu ser sem Jesus Cristo, quem eu era sem Jesus Cristo, quem eu era sem a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, quando a velha natureza também ela está imperando, os maus, os conflitos, as lutas, vamos chamar aqui, conflitos e disputas internas e externas, elas passam a surgir neste momento. Primeiro, quando os meus desejos não são os desejos de Deus, então são maus desejos, são desejos ruins, ofensivos, são desejos egoístas, são desejos arrogantes, são desejos mais de aparência do que de necessidade. Então eu preciso tomar cuidado. Então outra origem também é quando o crente é carnal, não é o crente espiritual e nem é um crente, como nós dissemos, tem o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. Ele não é nem natural e nem é espiritual, mas ele é movido pela carne, ele é movido pela carne. Quer dizer, quando nós falamos de carne, nós falamos de todos os desejos do velho homem, daquilo que nos movimentava antigamente. Quais eram os desejos que nós tínhamos? O único desejo que nós tínhamos era o de pecar. O desejo que nós tínhamos era de pecar constantemente, tanto contra homens, tanto contra Deus, tanto contra nós mesmos. E todos esses desejos, tudo isto, o escritor chamou de obras da carne. Veja, outra coisa interessante, quando tudo nós queremos colocar a culpa num dos nossos inimigos. Quais são os nossos 3 maiores inimigos? O primeiro, eu vou chamá-lo de carne, né? Como nós já aprendemos. Este aqui sou eu. Eu sou o meu maior inimigo. O segundo é o mundo. Não em ordem cronológica, mas aqui o mundo, quer dizer, o sistema, como nós vimos no início, o sistema que comanda o mundo, o sistema que comanda o planeta, o sistema que comanda a vida dos seres humanos. E o terceiro é o diabo. Este aqui, nós sempre temos o costume de querer tudo colocar a culpa nele. Você já notou sobre quando acontece algum problema, alguma dificuldade, alguma necessidade muito grande? A primeira coisa que a pessoa diz, fala, eu ouvi uma voz, o diabo falou. Não, a Bíblia chama de obras da carne, tá bem? O diabo, então, ele é um catalisador, ele aumenta, ele é um como é que fala de maximizar, minimizar na linguagem lá dos computadores? Ele maximiza o poder dos meus desejos, tá bem? Dos meus maus desejos, da minha velha natureza, da minha carnalidade, ele simplesmente ele aumenta, ele impulsiona, ele incentiva. Então, ele faz com que aquilo que na minha vida, que eu tenho um certo receio, que eu estou com determinado cuidado, que eu estou com determinado
uma determinada ressalva, ele vai fazer como ele fez com Eva. Não é nada disso, fique tranquilo, vai lá e faça, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Então o diabo são os nossos três maiores inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Nós já falamos isso em outras lições anteriores a esta. Então a carne sou eu. Quem é o meu maior inimigo? Sou eu mesmo, sou eu mesmo. A minha carne, os meus maus desejos, a minha velha natureza, a minha carnalidade, a minha existência sem Deus e a minha resistência a Deus, a minha vontade de independência de Deus, tudo isto são obras da carne. Tudo isto tem origem, estes conflitos têm origem na carne, tá? No próprio eu. E o mundo, ele vai incentivar e o diabo, ele vai potencializar todos esses desejos e trazer aí, tentar fazer com que eu caia da presença, que eu saia da presença de Deus. Então nós vimos o primeiro ponto, resistindo, né? Falamos sobre os conflitos, falamos sobre os problemas da falta de resposta. Vamos falar agora sobre um outro problema que faz com que nós começamos a flertar com o mundo, a criar estas paixões, a perder, a entrar em crise de identidade, né? A questão da autenticidade, de não ser falso, de não ser dissimulado, de não ser fingido. Problemas com a falta de resposta. Então nós temos aqui, quando o Tiago fala assim, vocês pedem e não recebem. Nessa questão que ele está falando que aparentemente não tem uma resposta de Deus. Deus não responde às nossas orações. E, obviamente, qual será o outro nosso esconderijo? O primeiro é pôr a culpa no diabo, o segundo é pôr a culpa em alguém. Quando não colocamos nos homens, tentamos colocar em Deus. Por que Deus não nos responde? Por que nós temos o problema da falta de resposta da parte de Deus? Na lição está escrito, então, assim, fazemos orações egoístas, consumistas e queremos algo para somente satisfazer a nossa vontade. Então, nós entramos novamente no quê? Nós entramos na questão da velha natureza. Os nossos pedidos não são, as nossas orações, elas não são respondidas porque pedimos mal. Tiago diz, para gastardes em vossos próprios deleites, quer dizer, no seu egoísmo, na sua falsidade, no seu consumismo. Então, muitas vezes nós pedimos e os nossos pedidos não são necessários, quer dizer, não são importantes, não são vitais, não tem nada a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa comunhão com Deus, com a comunhão com a igreja, com a comunhão que seja com a sociedade, comunhão com a palavra de Deus. Nós simplesmente queremos, sabe como aquela criança birrenta, eu quero, e se falar não, começa a bater os pés, senta no chão, começa a fazer birra, e muitas vezes nós agimos desta maneira. E o apóstolo Tiago, ele nos chama a atenção disto. Como que nós, primeiro, resistindo às paixões? Aprendendo de onde vêm os nossos conflitos, a origem desses conflitos. E esses conflitos aqui, eles podem ser tanto internamente, eu comigo mesmo, né? E pode ser também, eu também tenho que levá-la à sociedade, seja a sociedade, a igreja, a sociedade cristã ou a sociedade a qual eu estou inserido. Então eu tenho que tomar cuidado, porque tudo isto vai refletir na minha vida social e religiosa. Minha vida social e religiosa. Então nós temos aqui que não somos atendidos e não a resposta do Senhor, porque não buscamos a aprovação dele. Então, outro ponto interessante é que quando vamos buscar algo em Deus ou orarmos diante de Deus, nós temos que buscar o quê? A aprovação dele, ou a aprovação de Deus. Então, irmão Maurício, tudo que eu tenho que pedir tem que estar ligado à vontade de Deus. Deus só vai fazer na minha vida o que Ele quer. Não, nós não somos um autômato, nós não somos um robô, e Deus também não nos trata assim. É lógico que Ele quer que nós tenhamos as coisas, que nós tenhamos uma vida, vamos chamar de próspera, uma vida alegre, uma vida contente. Porém, tudo isto deve estar atrelado a quê? À vontade de Deus. Por isso, até o próprio Cristo, no momento difícil
da sua vida terrena, ele chega a fazer um pedido ao Pai, ele diz, passa de mim este cálice, mas automaticamente ele diz assim, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Quer dizer, se o Senhor aprovar, faça, se não, vamos fazer a tua vontade, vamos fazer do teu jeito. E foi feito do jeito de Deus, e graças a Deus dá tudo muito certo. Veja, quando os meus desejos, quando os meus anseios, quando as minhas vontades que não beiram, que se eu não respondo, se Deus não responder e eu não continuar ou não criar uma crise de identidade e eu não me voltar às paixões, os meus desejos eles serão salutares na presença de Deus. E Deus terá o enorme prazer em me dar ou fornecer a mim e a minha família, ou a igreja onde eu estou, aquilo que eu tenho pedido. Né? Por isso que nós olhamos, de tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos faça. Tá bom? Porém, nós temos dentro de um dos evangelhos sinóticos que ele diz, sendo a sua vontade, quer dizer, sendo a vontade de Deus. Quando nós olhamos para esta questão de não recebermos, nós não recebemos justamente por causa disso. Porque os nossos pedidos eles não estão voltados ou atrelados à vontade de Deus, ao querer de Deus, à aprovação de Deus. Quer dizer, tem que ser do jeito que eu quero e não do jeito que Deus quer. É a hora que a coisa vai ficando difícil, porque nós vamos ter que criar aí vamos chamar de uma queda de braço. E quando eu tenho essa queda de braço, com Deus, consequentemente, eu irei perder esta queda de braço. Né? Eu não vou perder a queda de braço com a lousa. Então, é por isso que às vezes vocês veem as aulas, eu já deixo tudo escrito, evito apagar, evito justamente por causa disso aqui. Tá bom? Não é material de valor inferior, não é nada disso. É que ele gosta mesmo de dar problema. Às vezes eles gostam de criar este problema. Tá bom? Então nós vamos entendendo a questão de termos uma vida autêntica na presença de Deus e tendo a autenticidade como um antídoto para nós conseguirmos vencer ou para combatermos os efeitos da toxina do mundo, das paixões do mundo, porque o mundo vai realmente inserir em nós, como que eu poderia dizer, desejos que vão corromper a nossa mente. Deixa eu pegar uma outra cor, quem sabe ela fica mais fácil de apagar. Quando nós falamos das paixões do mundo, nós falamos desta questão das toxinas, nós falamos dos venenos, nós vamos falar de algo que o mundo ele vai inserir. Quando o cristão, infelizmente, ele permite ser picado, ele permite ser atingido pelos botes, vamos dizer assim, do mundo, pelos ataques do mundo, pelas setas inflamadas do maligno. Estas setas elas vão introduzir no nosso coração, na nossa mente, venenos, toxinas que vão começar a corromper a nossa autenticidade, a nossa identidade cristã. E isto vai nos trazer momentos difíceis. Por quê? Porque, veja, nós estamos falando sobre os problemas com a falta de resposta. Por que a falta de resposta? Porque nos falta fé. Nos falta fé quando pedimos a Deus, mas nos sobra orgulho, nos sobra soberba, nos sobra cobiça, nos sobra inveja, e tudo isso que faz parte da natureza carnal do homem, da natureza humana, faz parte de nós, isto é, da nossa índole, é da nossa característica, é da nossa natureza. É por isso que a nossa natureza ela precisa ser totalmente dominada pela natureza de Cristo, pela vida de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, e assim as nossas vidas serem transformadas. Tá bem? No ponto de número 3, tem aqui
uma vida prazerosa. Nós acabamos de falar alguma coisa sobre isso, e a pergunta é, então Deus não quer que eu tenha uma vida prazerosa? Quer, é óbvio que Ele quer. Ele também, ele é pai, né? Como pai, Ele deseja nos dar boas dádivas, bons presentes, mas precisamos nos lembrar o que é uma vida prazerosa. O que é uma vida prazerosa para o cristão, para um cristão genuíno? O que é uma vida prazerosa para um cristão genuíno? Muito dinheiro? Sei lá, muito lazer? O que seria vestes caras? Vestimentas, vamos por aqui. Vestimentas caras, vestimentas que chamam a atenção. O que seria uma vida prazerosa para o cristão? O que é para os cristãos de hoje e o que é uma vida prazerosa para o cristão genuíno, né? Nós podemos pensar sobre isto. Veja, eu peguei um ponto lá no tópico de número 1, que está escrito assim, somente o Espírito Santo pode nos ajudar a ter uma vida. Veja, agora a vida prazerosa para o cristão genuíno. Uma vida piedosa, simples, sem exageros, sem egoísmo, menos materialista e distante dos conflitos e disputas. Para um cristão genuíno, a vida prazerosa, ela está ligada a tudo isso aqui, tá bem? A uma vida piedosa. E quando eu falo de vida piedosa, como que eu vou me... Como será prazeroso ter esse tipo de vida? A partir do momento em que eu vivo uma vida de gratidão a Deus. Quando eu sou grato a Deus pelo que eu tenho, seja muito, seja pouco, seja uma fartura, seja fartando, né? Vamos brincar com as palavras, mas ter uma vida é eu ser, vamos dizer assim, eu viver feliz. É uma vida feliz, uma vida contente, viver. Nós falamos em outras lições, né? Passadas, contentamento. O que é o contentamento? É o estar contente com aquilo que eu tenho. É o estar contente com aquilo que eu tenho. Veja, e ter uma vida prazerosa, ela vai partir da ideia de que tudo que eu tenho, que eu tive, tenho e terei, ela está sempre ligada a quê? À vontade de Deus. A vontade de Deus. E quando eu vivo a vontade de Deus, eu vivo uma vida contente. E quando eu tenho uma vida contente, independente do dinheiro, dos lazeres, que a vida é pecado tê-los, se tem cristão que tem em abundância, parabéns, Deus o abençoe, saiba aproveitar, saiba dividir, saiba compartilhar, saiba agradecer a Deus. Porém, se o Senhor não nos der, né, se Deus não fizer, o que nós estaremos? Com isso estamos contentes. É o que o apóstolo Paulo ele diz, tendo que vestir e tendo que comer, estejamos com isto contentes. Então, a vida prazerosa, a partir do momento em que nós vivemos uma vida prazerosa e não buscamos os prazeres mundanos, por que não buscar os prazeres mundanos? Se eu estou contente, eu não preciso buscar os prazeres mundanos. Esta vida prazerosa, só que aqui eu vou colocar aqui, mundana. Por quê? A vida mundana, ela é tida como uma traição a Deus. Uma traição a Deus. A partir do momento em que eu busco uma vida prazerosa, mundana, é como se eu estivesse traindo a Deus, dizendo para Ele, Senhor, a sua vontade para mim não serve, não quero. Não quero o que o Senhor quer para mim, eu quero mais, eu quero muito mais, eu quero melhor do que isto, eu quero maior do que isto. E eu começo a ser ingrato, ao invés de ser grato a Deus, eu passo a ser ingrato com Deus. E você sabe que a pessoa ingrata, num determinado momento, ela começa a ser ingrata até a partir das palavras, não fica só nos pensamentos.
A pessoa, quando a ingratidão ela está de uma forma exagerada na vida do cristão, ele começa a falar ingratidões, ele proferir ingratidões, ele começa a ofender, a ferir o coração de Deus com palavras, com orações, sabe? Um momento em que ele está... Aí depois fica, o Senhor me perdoa, o Senhor me desculpa, o Senhor isto, o Senhor aquilo, mas nós precisamos tomar cuidado. Veja, por quê? Porque quando nós buscamos uma vida mundana, prazeres mundanos, isso é visto como uma traição ao compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Traindo compromissos. E quando eu não sou fiel aos compromissos, quando eu não sou fiel aos compromissos, eu perco a minha autenticidade. Tá bem? Agora, eu passo a ser o quê? Falso, dissimulado, fingido, porque a pessoa, quando ela não é fiel aos seus compromissos, ela começa a ter que inventar, ela começa a ter que mentir, e você sabe que uma mentira sempre vai arrastar outra, é um abismo que chama outro abismo, é um buraco que chama outro buraco. A mentira, infelizmente, você vai ter que sempre inventar, ou você confessa a primeira, ou você terá que inventar inúmeras mentiras para encobrir as anteriores, e isto vai se transformar em algo muito perigoso, que amanhã ou depois ocasionará uma avalanche sobre a sua vida e vai destruir não somente sua vida, pode fazer mal à sua família, pode fazer mal à sua comunidade, pode fazer mal à sua sociedade. Nós temos visto isso muito, isso está muito em voga nos dias de hoje. Né? As pessoas estão descompromissadas com a verdade e estão vivendo uma vida de falsidade, de dissimulação, de fingimento. E quando esta crise de identidade ela vem, nós passamos a termos estes sentimentos, estes gostos, estes amores intensos a ponto de ofuscar a razão, quer dizer, perder o juízo. Quantas pessoas nós vemos sendo entrevistadas e dizem, olha, eu perdi o juízo, eu perdi o bom senso, eu perdi a razão e acabei cometendo atos tresloucados, cometendo loucura. Só que veja que a paixão, como eu disse, a paixão ela é diferente do amor, porque a paixão ela é muito passageira, ela é muito rápida, ela se esvanece muito rapidamente. O amor não. O amor ele perdura. Porém, quem ama, ele nunca vai querer o mal. E agora? O mal do seu objeto de amor. Se for com me desculpe. Não, o amor nunca vai querer. Já a pessoa que diz, eu matei por amor. Veja, não pode dizer que foi por amor, porque por amor não se mata, por amor se dá a vida. Cristo nos deu a sua vida. Mas quando nós falamos desta questão de paixões, de sentimentos arrebatadores, de sentimentos que fazem com que percamos a razão, a capacidade de avaliar com discernimento, pensar, chegar a conclusões razoáveis, com bom senso, com juízo, isso nós já não podemos mais chamar de amor. Não podemos mais chamar de amor. E o escritor ele nos diz aqui que quando nós começamos a buscar os prazeres do mundo, nós estamos traindo o nosso compromisso com Deus. Por quê? O compromisso? Porque nós estamos agindo segundo a vontade do Senhor. E viver uma vida piedosa é viver a vontade de Deus na nossa vida. E como eu vou viver de maneira satisfatória, eu estou vivendo o contentamento, eu estou contente com aquilo que Deus tem feito por mim. Tá bom? Hoje vai a grosso modo assim mesmo, é ao vivo, tá bom? Mas amanhã nós vamos inventar uma forma diferente para fazer isso aqui, para apagar a lousa, né? Veja que à primeira vista, né? Se bem que eu poderia dar uma disfarçada aqui e usar isso aqui como uma figura, né? A partir do momento em que nós começamos a viver uma vida dissimulada, veja, as minhas atitudes que eu vou realizando, veja, eu escrevi, mas na hora de apagar, eu não consigo apagar com tanta facilidade. Eu não consigo apagar com tanta facilidade. Eu preciso de alguns acréscimos, alguns adendos que me auxiliem a deixar a base que eu estou usando
da forma com que eu comecei a usá-la. Ou, no caso aqui, deixar a lousa limpa. Assim é a minha vida espiritual. Quando eu começo a usar e eu não tenho um sistema razoável, vamos dizer assim, eu não consegui chegar a uma conclusão, um pensamento, uma forma de limpar aquilo que eu estou fazendo, nós podemos dizer que não se restaura, não consegue restaurar. Veja, e quando eu começo a minha amizade com o mundo, a minha vida, enquanto estou em amizade com Deus, ela tem esta base branca, limpa. Mas quando eu começo a viver as paixões, esses sentimentos que ofuscam a razão, veja, já não está mais da mesma forma como eu comecei. Eu tenho que usar vários subterfúgios para tentar apresentar a minha vida. Então, a minha vida agora é o quadro branco, do jeito que ela estava. Mas ela não vai voltar a ser como era antigamente. Por quê? Porque eu acabei manchando, corrompendo com as paixões do mundo. Né? O ponto de número 2, ele vai falar sobre isto, e nós podemos dar esta aula, as consequências da paixão do mundo. Veja, então vamos lá, vamos aproveitar. Olha, quais foram as consequências? Veja, tem uma parte ali azul, tem outra parte preta, alguns lugares branco, mas já não é mais aquele branco. Já não é o branco que nós iniciamos. Já não está mais do jeito que nós iniciamos a aula. Por quê? Isso é chamado de consequências. Tudo aquilo que eu trouxe para cá e que eu não consegui limpá-lo ou direito, ou fazer o asseio direito, o que aconteceu? Ele foi deixando manchas. Assim, agora nós temos o ponto de número 2. As consequências das paixões deste mundo. Veja que eu escrevi com paixão aqui. Tá? Só que eu não consegui. Quais foram as consequências dessa paixão? Pronto, tá aí. Azul, preto, branco, mancha disso, mancha daquilo. Quer dizer, trouxe consequências. O que são consequências? São os resultados daquilo que eu pratiquei. Se forem coisas boas, serão resultados, consequências boas. Se forem ruins, serão consequências e resultados ruins também. Vamos lá, então, para o ponto de número 2. Primeiro, qual é a primeira consequência da paixão do mundo, das paixões deste mundo? É ignorar o zelo de Deus. Quando nós falamos de zelo, quando nós olhamos para a Bíblia, e não sabeis vós que o Espírito de Deus tem ciúmes de vós, então aqui eu posso ter aqui como ciúmes, tá? Mas aqui no caso, o zelo aqui é cuidado. A consequência deste afastamento, cuidado. Qual é a primeira consequência das paixões do mundo? É quando eu começo a questionar os cuidados. Nós terminamos falando sobre contentamento, sobre aquilo que Deus fornece, eu estar feliz com o que eu tenho, independente da quantidade, do valor, independente se chama atenção ou não. Então, primeiro, nós vemos aqui no ponto de número 2, então, a primeira consequência, ignorar o zelo de Deus, no versículo de número 5 está escrito. E eu inverti novamente. A nossa velha natureza é odiosa, ciumenta e ávida pelos prazeres deste mundo. Tá bem? O ponto de número 2, se encontra em uma situação de rebeldia por causa da queda. Quem? A velha natureza. O que ela ocasionou? Ela ocasionou a nossa queda. Que queda é esta? A queda no pecado, a queda do pecado. Então, quando nós começamos a questionar, né, aqui nós já perdemos a autenticidade. Já entramos numa crise de identidade, agora nós já estamos vivendo uma vida falsa, dissimulada e fingida. Tá bom? Estamos vivendo
as paixões do mundo. Agora nós temos, por causa deste sentimento que ofusca a nossa razão, o nosso bom senso, nós começamos agora a ter consequências. A primeira consequência, então, nós temos aqui, é quando nós começamos a ignorar o zelo de Deus. Tá bem? E ele diz que o espírito humano, quando o Senhor criou, a Bíblia diz, Deus criou o homem perfeito, mas ele buscou para si dores. Então, veja bem, aqui o homem ele começa a se descuidar, a se desprender, a se desligar. As consequências vai ser esta. Primeiro, vai ser o distanciamento de Deus. O distanciamento de Deus. A nossa velha natureza é ciumenta e odiosa. Então, nós vemos que nós começamos a viver uma vida rebelde na presença do Senhor. E o que é a rebeldia, né? Se não ser todas a rebeldia, se não vivermos a nossa própria maneira de ser, vivermos a revelia da vontade de Deus, vivemos do nosso modo, nosso bel prazer. Estar em rebelião contra a vontade de Deus é justamente fazer o oposto da vontade de Deus. E esta é a primeira consequência das paixões deste mundo. Quando eu permito que o meu sentimento pelo mundo, o meu amor pelo mundo, ele seja intenso a ponto de ofuscar a minha razão, quer dizer, de corromper o meu bom senso, o meu juízo, eu começo então a me distanciar da presença do Senhor. Eu vou viver segundo a minha própria vontade. Segundo a minha própria vontade. E ninguém pode... Tem um versículo interessante no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número, se não me engano, capítulo 2, o versículo 24, que ele vai falar que a jumenta, quando ela está nos seus dias, ela começa a sorver o vento e não tem quem consegue fazer pará-la. E onde ela estiver, vão achá-la. Quer dizer, os outros, né, vamos dizer assim, os machos vão achá-la. A tamanha, a intensidade do seu desejo, da sua, vamos chamar de sua paixão, ela vai estar ali procurando, a Bíblia diz, sorvendo o vento, cheirando, ela está, desejosa. Não é o pecado que ela tem ali, logicamente que é a natureza do animal, mas o ser humano, quando a natureza animal toma conta dele, ele passa a viver desta forma, ele vai buscar, ele vai querer, ele vai procurar, quiçá vai pagar pelos seus próprios desejos, pelo pecado, e a rebeldia vai fazer com que ele contrarie a vontade de Deus. Tá bom? Então, a primeira consequência no ponto 2 é ignorar o zelo de Deus. O segundo é o orgulho. Nós já falamos sobre isto, que Deus ele reprova o orgulho e a soberba. Tá bem? A vida carnal, nós já escrevemos da outra vez, orgulho, soberba, vida carnal, arrogantes, autossuficientes. A segunda consequência, então, nós temos a autossuficiência. Deve ser assim, né? Suficiência, autossuficiência. O que é uma autossuficiência? É quando eu sou o suficiente. Sabe, eu não preciso de Deus, eu não preciso dos homens, eu não preciso de Deus, eu não preciso dos homens, eu não preciso de ninguém. Tá bem? Eu não preciso de ninguém. Isto é autossuficiência. E a autossuficiência, ela é um produto de uma alma arrogante, de um ser arrogante, de um homem soberbo, arrogante. Vendo, quando nós lembramos de Nabucodonosor, ele simplesmente olha para a Babilônia e diz assim, fui eu quem te fiz. Fui eu. Ora, não fui eu que fiz tudo isso aqui? Você é obra, eu sou um Deus, eu sou um semideus. Era a ideia deles. Até que o Senhor Deus fez com que ele caísse em desgraça e ele passou aí 7 períodos, 7 períodos em que ele teve que aprender que toda a honra e toda a glória pertencia a Deus, que ele não era autossuficiente, que ele dependia de Deus e que ele dependia também, vamos dizer assim, humanamente falando, nós precisamos dos seres humanos. Existem pessoas, infelizmente,
muitos cristãos, eles acham que eles não precisam, nós não dependemos, mas precisamos das pessoas. As pessoas são importantes. Veja, nós temos famílias, nós temos parentes, nós temos vizinhos, nós temos amigos, nós temos amigos de trabalho. Quer dizer, o ser humano ele não vive sozinho, ele não é autossuficiente. Ele precisa das pessoas para que ele possa produzir, para que ele possa conseguir. A própria Bíblia é clara em dizer que um cordão ele é forte, mas de 2 dobras ele fica mais difícil, de 3 impossível de se quebrar. Quer dizer que precisamos um dos outros. Nós dependemos de Deus e precisamos uns dos outros. Então nós temos aqui o orgulho, né? O orgulho, a soberba, a inveja, tudo aquilo que faz parte do velho homem, que também nasce de um coração autossuficiente. Então, a segunda consequência, né, é nós ignorarmos o zelo, é o primeiro. O segundo é a nossa arrogância, a nossa autossuficiência. Nós vamos nos distanciando de Deus e cada vez mais achando que podemos viver e conseguir as coisas sem Deus. O terceiro, o distanciamento de Deus. Veja, aqui o distanciamento, uma coisa também que nos deixa feliz é que Deus diz que aquele que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Não o lançarei fora. Então Deus, ele não despreza ninguém. Porém, a outra consequência das paixões deste mundo é você se distanciar de Deus. Quer dizer, não foi Deus quem me abandonou, foi eu quem abandonei a presença de Deus. E nós temos muitas vezes aquele negócio de orar, mas Jesus Cristo disse, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o Senhor Deus não vira o rosto, o extremamente santo, ele não poderia receber os nossos pecados. Tá bem? Então, por questões de segundos, houve, vamos dizer, este olhar para o lado. Agora, abandonar a Deus, deixar Deus de lado é uma característica dos homens, tá? É uma característica somente dos homens. Porque Deus não desampara, Deus não abandona, Deus não deixa, Deus é Pai. Então, nós, muitas vezes, na nossa... a terceira consequência das nossas paixões mundanas é nos distanciarmos de Deus. E quanto mais nós nos distanciamos de Deus, o que acontece? Mais nós nos aproximamos do diabo. Mais nós nos aproximamos do nosso inimigo. Porque, veja, o inimigo das nossas almas, ele não tem medo de nós, ele tem medo da presença de Deus. Ele tem medo de Deus. Ele teme o Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Apesar de alguns erroneamente achar que há uma luta entre Deus e o diabo, isso não existe. Tá bom? Não existe. Mesmo porque a hora que Deus quiser, a hora que Cristo quiser, o inimigo já não existe mais. Então não há uma luta entre eles. Existe uma luta entre o inimigo das nossas almas e a coroa da criação de Deus, que somos nós. Como ele não pode atingir Deus, ele vai tentar feri-lo atacando a coroa da criação, que são os homens. Mas a partir do momento que nós deixamos a presença de Deus, nós nos aproximamos mais do inimigo das nossas almas. E temos a tendência de dizer, Deus me abandonou, Deus me deixou. De maneira alguma, de forma alguma, em hipótese alguma, não tem nem jeito, como diz um comediante piauiense, não tem nem como isso acontecer. Deus deixar alguém, Deus abandonar alguém. Não tem. O que acontece é a consequência das nossas paixões mundanas, é nos distanciarmos de Deus, é deixarmos Deus de lado por causa dos nossos pecados. Vejam, e assim nos tornamos presa fácil do inimigo. Distante do Senhor, somos tomados por sentimentos negativos, como, por exemplo, a vontade de contender, de nos vingar, abrindo a porta para tudo que é deste mundo. Tá bom? Então precisamos tomar cuidado.
enquanto eu vou lutando novamente aqui com a lousa, né, em apagá-la, nós vamos continuar conversando sobre esta questão, estas consequências. Veja, nós temos a tendência, muitas vezes, nós temos a tendência de pensar que tudo que nós fazemos para Deus, como Ele é um Deus bondoso, como Ele é um Deus piedoso, Ele vai nos perdoar. Veja, em partes, este pensamento ele é interessante e ele é verdadeiro. O Senhor Deus ele vai nos perdoar de todos os nossos pecados, desde que não seja o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora isso, a própria Bíblia me diz que nós teremos o perdão dos nossos pecados da parte do nosso Deus. Porém, os nossos pecados eles terão consequências. Então, para você ver aqui ao vivo, olha como é que eu estou fazendo. Né? Agora, para me ajudar, ele travou aqui também. Os nossos pecados, eles têm consequências. Davi, ele chora, Davi, ele se isola por causa do seu pecado com Betseba, né? Ele vai lamentar, ele foi buscar a Deus, ele foi pedir a cura da criança, do fruto, né, daquele equívoco, porém o Senhor Deus não respondeu favoravelmente. Então Deus matou a criança por causa do pecado de Davi. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que os nossos pecados, eles têm consequências. E tem pessoas que ele tem aquele pensamento falso, né? Hoje eu faço, amanhã eu peço perdão e fica tudo certo com Deus. Ponto e vírgula, de maneira nenhuma. Davi pecou, teve a consequência dos seus pecados. Salomão pecou, teve as consequências do seu pecado. E veja que Deus é tão justo que ele não põe somente as vitórias dos personagens bíblicos, ele põe também os erros, ele põe as falhas, ele põe os pecados e põe as consequências nos relatos bíblicos das atitudes de pecado dos seres humanos. Então isso chama justiça. Deus poderia muito bem falar só das coisas boas e deixar as ruins de lado. Não, ele vai lá e coloca tudo aquilo que acontece à parte. Então nós falamos aqui, nós estamos falando da autenticidade, né? O tema é este, autenticidade. Vamos lá. Um antídoto contra as paixões deste mundo. Então, o que é que vai servir, o que é que vai combater os efeitos do veneno desses sentimentos que nos roubam a capacidade do bom senso? Agora, o ponto de número 3, o que é? Duas palavrinhas, né? Submissão, isso aqui deixa muitas pessoas de cabelo eriçado, né? Primeira coisa que ele diz é a submissão a Deus e a resistência. Submissão e resistência. São duas palavras que nós temos aqui. Essas duas palavras, elas só podem existir na vida de quem não é falso, não é dissimulado, não é fingido. Tudo bem? Porque esses três, veja, dissimulado. Paulo chama a atenção de Pedro, porque Pedro agia dissimuladamente. Então, Paulo tem que chamar a atenção dele. Tá bem? Quando Paulo vai falar do amor, ele diz que o amor tem que ser verdadeiro, não pode ser fingido. E nos nossos relacionamentos, não pode haver falsidade. Não pode haver falsidade. E tudo isto, ele é combatido através da autenticidade, quer dizer, de uma identidade verdadeiramente cristã. Então, a submissão a Deus e a resistência às paixões desse mundo. Primeiro, submissão a Deus e resistência. O escritor diz assim, como vencer as tentações? Como vencer os desejos desenfreados da natureza humana ou das concupiscências, como nós chamamos, concupiscência da carne, dos olhos e a concupiscência da vida, né? Nós temos aqui como vencer. Então, a primeira coisa que nós temos é resistir é uma atitude voluntária de não ceder. Não ceder. Tentado não ceda. Ceder é pecar.
melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. É um dos nossos hinos da harpa cristã. Quando falamos de resistência, a grosso modo, é não ceder. O que é não ceder? É não se entregar a esses desejos, a estas paixões. Isto é resistir. Isto é resistir. E eu só posso praticar a resistência a partir do momento em que eu sou submisso, ou estou sob a missão, a ordem, o comando de alguém, no caso aqui, de Deus. Então, todas as vezes que o pecado, o diabo, o mundo, a carne me bate à porta, eu vou me lembrar de Deus. Eu vou me lembrar de Deus. Quando ele está falando com Caim, ele fala, olha, o pecado jaz à tua porta. Jaz à tua porta. Ele está batendo para entrar. E você tem no seu coração o desejo de matar o seu irmão, Abel. A sua ira, a sua inveja, a sua natureza humana caída está procurando o sangue do teu irmão. Mas se você resistir, se o teu coração for bom, essas coisas fugirão de você. Mas o que acontece, infelizmente, ele não resiste. Ele cede à tentação e acaba aí ganhando o título de primeiro homicida humano na face da terra. Tá bem? Então nós vemos assim como é que nós vamos fazer isto. Primeiro resistindo. Porém, esta resistência de não ceder, ele tem que ser uma atitude o quê? Voluntária. Quando eu falo de voluntariado, eu estou falando de algo que eu estou fazendo porque eu quero, eu não sou obrigado, não sou forçado, não estou sendo pago, sabe? Eu não estou tendo nenhum tipo de benefício, a não ser o não ceder. Então tem que ser uma ação voluntária. Isso aqui tem que vir de um coração voluntário, de um coração contrito, de um coração humilhado, de um coração na presença de Deus. Tá bem? Então, a questão da resistência não pode ser uma coisa forçada. Sabe? Eu vou fazer isto para ganhar aquilo. Não, eu vou fazer porque eu faço isto voluntariamente, eu não vou ceder, eu vou resistir porque eu amo a Deus. E porque amo a Deus. É por amor. Lembra que eu falei que o amor aqui, ele não quer o mal? Ele não quer o mal do objeto de amor? Já a paixão, ela vai falar, matei por amor, são questões totalmente diferentes, tá bom? O segundo, a submissão, é o primeiro passo para vencer as tentações e os ataques do inimigo. Então, submissão, sob, estar debaixo, sob, estar debaixo de uma missão ou de uma ordem, no caso aqui, debaixo da vontade de Deus. É a mesma coisa do Antigo Testamento. Eu sei que os judaizantes vão ficar bravinhos agora, né? Os judaizantes gostam de ficar bravinhos, né? Chamar é o ouvir, ouve. Mas aqui não é um escutar, é um ouvir debaixo de uma obediência, é o praticar. Tá bem? Não é só escutar, é praticar, né? Praticar, estou sendo lembrado aqui, que já estamos passando dos 60 minutos de aula, mas já estamos terminando. Então, a submissão é o primeiro passo para vencer as tentações e os ataques do inimigo. Por quê? Quanto mais eu me achego a Deus, submissão, quanto mais próximo de Deus, mais longe da tentação, mais longe do diabo. Achegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós, resistir, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, vamos mais adiante. Falamos sobre submissão e resistência, agora vamos falar sobre submissão e humildade. Já falamos sobre a submissão, então agora vamos falar sobre a humildade. Mas a questão aqui é humilhar-se. Não é simples humilhação, mas é o ato voluntário, de novo, de se humilhar. Voluntário. Tudo que nós estamos falando de voluntariado. Não é nada forçado, nada comprado, nada trocado, não é um escambo, não é uma troca. Tá? Nós não estamos fazendo um joguete com Deus, nós estamos nos voluntariando. Aqui a questão
da humilhação. E são muitos os versículos e momentos que nós nos lembramos e já pregamos e já falamos sobre isso, implica em reconhecer a própria insuficiência. Lembra que eu apaguei aqui a questão da autossuficiência? O inverso daquela situação é se humilhar. Aqui fala de insuficiência. Quer dizer, para todos os lados que eu olho da minha vida, eu nunca vou ver a suficiência em mim para realizar ou fazer alguma coisa. Eu serei sempre insuficiente. E nesta insuficiência, eu vou reconhecer também a minha total dependência de Deus. Dependência, essa palavra é maravilhosa. Dependência de Deus. O que é uma dependência de Deus? Senhor, eu preciso de Deus para tudo. Às vezes eu levanto pela manhã para trabalhar, eu estou me arrumando e eu vou abotoar uma camisa ou vou amarrar um cadarço, alguma coisa, eu digo, até para isto eu preciso de Deus, até para abotoar uma camisa, até para amarrar o cadarço do meu sapato, até para tudo. E quando eu falo da dependência de Deus, eu estou falando em todas as áreas da minha vida. Eu preciso de Deus em tudo. Eu preciso de Deus para tudo. Eu preciso de Deus com tudo na minha vida. Então, nós vemos aqui submissão e humildade. Nós falamos da nossa insuficiência, da nossa humanidade, mortalidade, fragilidade e dependência de Deus. Tá bem? Terceiro e último ponto, nós temos aqui agora submissão e renovação da mente. Então, falamos agora, e agora vamos falar, não vou apagar mais, senão vai virar aquela bagunça de novo. Então, falamos de humilhação, de dependência, de submissão, e agora vamos falar de renovação. Tá bom? Renovação. Tá? Quer dizer, algo que era novo se estragou e precisa passar por uma reforma, precisa passar por uma renovação. E vou lembrar novamente de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, culto com bom senso, com juízo, tá bom? Nada com paixão, com sentimento que ofusca a minha razão. Quando o crente é extremamente espiritual, ele não perde a razão, ele não perde o sentido, ele não perde o controle, ele continua totalmente racional, senhor de tudo aquilo que acontece, apesar dele estar nadando no rio da graça, dele estar flutuando na presença de Deus, ele é senhor de suas ações. Tá bom? Não tem hora de acordar e falar, eu não me lembro o que aconteceu. Oxe, isso é outra coisa, não tem nada a ver. Tá bem? Quando falamos de renovar, é que Paulo diz, mas transformai-vos. Duas palavras, transformação e renovação. Transformados pela renovação do vosso entendimento, quer dizer, da vossa maneira. Eu não quero que vocês pensem como o mundo. Eu não quero que vocês tenham entendimento do mundo. Quando Paulo vai falar aos Tessalonicenses sobre a morte, ele diz, eu não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança. Veja, a ideia aqui é de ter um pensamento, de ter uma ideia, de ter um conceito, de ter uma cosmovisão cristã diferente do mundo. É você pensar totalmente diferente do mundo. É a sua mente ser transformada e ela passar a pensar conforme, levando todos os nossos pensamentos cativos a Deus. Veja que interessante. É nós passarmos, olha, maravilha, que maravilha, que maravilha. Sabe, é nós deixarmos de pensar com um pensamento terrenal, com um pensamento fútil, vaidoso, com um pensamento que se esvai, mas a nossa mente está voltada para o eterno, sabe? Esquecer o efêmero e se voltar para o eterno.
É deixar o mortal para pensar no imortal, o corruptível para pensar no incorruptível. É ser totalmente diferente, é sermos transformados, é termos uma mente igual à mente de Cristo. E eu estou me sustentando aqui. É termos uma visão, sermos transformados, renovados, tanto por dentro quanto por fora, é sermos renovados de todas as maneiras. Então, nós falamos no último tópico que a submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. Nós falamos de resistência, de humildade e de renovação da mente, tá bem? E com isso vai acontecer o que? Nós vamos à autenticidade. A autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Tá bem? Espero ter contribuído, espero ter ajudado, espero que em alguma coisa você possa se apoiar na sua aula, no seu entendimento, naquilo que você for fazer na sua vida cotidiana. Tá bem? Mas veja, sejamos autênticos. Vai bater a nossa porta muitas vezes uma crise de identidade? Vai. Porém, o antídoto é o quê? É nós irmos a Cristo em oração, em consagração, em santificação. É isto que ele vai fazer o efeito do veneno, da toxina do mundo se perder, ser retirada. E estas paixões, os sentimentos fora, que perde, aquilo que perde a razão, que rouba o nosso discernimento, o nosso bom senso, o nosso juízo, não vai mais fazer parte da nossa vida. Amém? Que possamos estar sempre na presença de Deus, buscando a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Amém? Que Deus nos abençoe e fiquemos todos com a paz do Senhor.